Pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o número π. O que é o número π? Ele é representado primeiramente por esse símbolo grego aqui, tá? Que é dois tracinhos, parece um tio em cima, tá? Mas o que de fato é o número π? E como que a gente obtém esse número π? Bem, aqui eu tenho uma circunferência, tá? Como vocês mesmos podem ver. Vamos lembrar alguns elementos que compõem a circunferência. Nós temos o centro, que é o pontinho aqui. A distância do centro até uma extremidade aqui, ó, eu marquei de verde, está aqui de verde, nós chamamos de raio. E a distância de uma extremidade até a outra, passando pelo centro, nós chamamos de diâmetro. O raio eu vou chamar de R e o diâmetro eu vou chamar de D. E esse contorno aqui, ó, tá vendo? Esse contorno que nós marcamos aqui é o comprimento da circunferência que nós chamamos de perímetro, é o contorno, ok? E essa região aqui, ó, que eu pintei, assim, eu fiz uns riscos aqui, ó, de preto, nós chamamos de área de uma circunferência. O perímetro ele tem uma fórmula, 2 vezes π vezes r, ou seja, 2 vezes o número π vezes o raio. E para calcular a área, nós também temos outra fórmula, que é a área é igual a π, que é o número que a gente vai ter que saber, vezes o raio elevado ao quadrado. Uma coisa importante que tem que se observar aqui, ó. 2 vezes o raio, dá uma olhada no raio aqui, ó. Se eu pegar esse valor mais esse valor aqui, ó, ou seja, 2 vezes o raio, eu vou ter o total do meu diâmetro, tá? Ou simplesmente 2 vezes R é igual a D, ok? Até aí, tudo bem, gente? Qualquer dúvida, tá? Depois vocês entrem em contato comigo. Agora, como que eu acho o π? O π é o seguinte, observa novamente aqui, se eu pegar para qualquer circunferência, pessoal, vale esse critério. Se eu pegar uma fita métrica é aquela fita que você pode dobrar, e medir o comprimento dessa circunferência, e dividir esse comprimento pelo diâmetro, tá? Sempre vai dar um número misterioso, 3,141592. Então, ou seja, se eu dividir sempre o comprimento pelo diâmetro, sempre vai dar. Pode ser uma moedinha, pode ser uma praça em formato circular, não importa. Se eu dividir o comprimento dela sempre pelo seu diâmetro, sempre vai dar esse número misterioso aqui, 3,141592. Ele tem uma lógica. Porque a circunferência, dentre as figuras matemáticas, ela é a mais perfeita que tem em questão de proporcionalidade. Então, tanto faz uma moeda com um círculo muito maior, esse valor misterioso que aparece é por causa dessa proporcionalidade que existe, tá? Ela é uma figura muito perfeita. É lógico, se você ampliar e você não seguir a proporção, vai dar um erro aqui, mas se você manter a proporção e ampliar a figura, não tem como não ser 3,1415. Só que esse número é um número que tem muito mais números que eu não pus aqui, tá? Ali, ó, ali em cima, tá vendo? Muito mais representações. Ele, na verdade, ele é um número irracional. Mais para frente a gente vai ver por que ele se chama irracional. Mas ele tem muitos mais casas decimais aqui que não são colocadas, tá? Esse número, para simplificar, para não precisar colocar sempre esse monte de casas decimais, os matemáticos atribuíram um símbolo para esse número, que é esse símbolo aqui, ó, que nós chamamos de π, tá bom? Π. Então, o que é o π? O π é sempre o comprimento dividido pelo diâmetro dessa circunferência. Vou virar aqui a página para ficar um pouquinho mais claro.
Outra coisa que nós podemos fazer também, além de substituir esse número pelo símbolo grego lá chamado π, é você arredondar. Para efeitos de cálculo, você não vai utilizar várias casas decimais aqui, você vai utilizar apenas 2 casas depois da vírgula. Então, 3,141592 infinito vai ser 3,14 apenas, ok? Então, o π agora, portanto, o π é igual a 3,14 aproximadamente. Então, esse valor nós vamos usar para fazer um monte de cálculo a partir de agora. Lembra que eu falei no início que nós podemos calcular o perímetro, ou seja, o contorno lá da circunferência, tendo o valor do π? Então, vamos lá. Nós vamos usar para calcular o perímetro essa fórmula, 2 vezes π vezes raio. Isso vai ser o perímetro. Vai lá, qual é o perímetro de uma circunferência cujo raio mede 5 centímetros? Então, o que nós precisamos de informação? O 2 nós já temos, o π vale 3,14 e o raio, nesse caso, vale 5. Então, se eu multiplicar todos esses valores, eu vou ter o perímetro. Então, eu vou fazer isso. 2 vezes o π, que é 3,14, sempre vai ser, tá? Vezes o raio que vai variar de exercício para exercício, vezes 5. É óbvio que eu estou explicando aqui o método, então eu vou utilizar uma calculadora aqui para ir mais rápido, tá? 2 vezes 3,14 vezes 5. 31,4. Então, o perímetro aqui, no caso, 31,4. Vamos ver a unidade de medida que está sendo utilizada, centímetros. Então, você coloca aqui centímetros. Vamos lá, na B. Qual é o perímetro de uma circunferência cujo diâmetro mede 80 centímetros? Lembra que eu falei que se eu pegar o raio e multiplicar por 2, eu vou ter o valor do diâmetro? E se eu fizer o contrário, se eu pegar o diâmetro e dividir por 2, eu vou ter o valor do raio? A metade do diâmetro é o valor do raio. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é descobrir o valor do raio. Se o diâmetro é 80, o raio é a metade de 80. Então, o raio será 40. Essa informação é importante porque eu preciso usar aqui, ó, tá? O π nós sabemos que é 3,14 e o 2 já está na fórmula, então é só fazer o cálculo agora. 2 vezes 3,14 vezes 40. Mais uma vez calculadora. 2 vezes 3,14 vezes 40. 251,2. Mais uma vez, qual que é a unidade de medida? Centímetros. Esse é o perímetro. Esse é o contorno da circunferência. E para terminar, mais um exemplo. Vamos lá. Qual é a medida do diâmetro de uma circunferência que tem um perímetro de 50,24 centímetros? Ok? Qual é a medida do diâmetro? Ele quer saber o diâmetro agora. Ele dá o valor total do comprimento, o perímetro. Beleza? Então, na verdade é o seguinte, eu tenho esse, eu não tenho raio e não tenho diâmetro. Mas você concorda que se eu descobrir o raio, eu consigo descobrir o diâmetro? Lembra que o raio é a metade do diâmetro? Então, vamos descobrir esse valor aqui e colocar os valores que eu tenho. O perímetro vale 50,24. O primeiro passo é descobrir o raio, tá? Que é igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio. Eu não sei o raio, então coloca R. Nós vamos fazer o seguinte.
Vamos multiplicar esse valor aqui primeiro, tá? 2 vezes 3,14. Deu 6,28. Vezes raio. Igual a 50,24, tá? Tem uma regrinha na matemática que diz o seguinte: se você quer descobrir o valor numa multiplicação aqui, ó, você tem um valor desconhecido, tá? Se você quer descobrir esse valor desconhecido, você tem que passar o número que você tem dividindo com o que está lá. É a operação inversa, tá? Tá multiplicando, eu passo dividindo. Então, seria assim na prática. Esse número eu vou dividir por 6,28. Ok? Então é o seguinte, para você descobrir esse R, você vai passar o que está multiplicando dividindo com o valor que está lá do outro lado. Nós chamamos isso operação inversa. Então vamos lá. Calculadora de novo. 50,24 dividido por 6,28. O raio vai ser 8. Mas ele quer o raio? Não, ele quer o diâmetro. Então você vai pegar agora, transformar o raio, que é 8, ó, em diâmetro. Então é 8 vezes 2. Lembra, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, o diâmetro é igual a 2 vezes 8 ou 8 vezes 2, que dá 16. A unidade de medida aqui que eu usei é o centímetro. Então, aqui eu tenho um diâmetro de 16 centímetros. Ok? É assim que faz então, turma. Qualquer dúvida, me coloca à disposição. Beleza? Obrigado por enquanto. Fiquem atentos que eu vou postar em seguida uma videoaula falando agora de área envolvendo circunferência. Obrigado.